Olá, pessoal! Sejam a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 25.1. Olha só, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar a nossa jornada pelas leis de Newton, né? Ou seja, dar continuidade àquele entendimento do que eram as leis que regiam o movimento do universo, ou seja, tudo que existe no universo e se move vai estar respondendo a determinadas leis. E agora, especificamente, estaremos falando o quê? Da segunda lei de Newton. Mas olha só, pessoal, manda na tela. Nessa aula de hoje, nós temos aí um pré-requisito, tá? O pré-requisito para essa aula é ter assistido ao vídeo aqui, Me Salva, Dinâmica, segunda lei de Newton, tudo bem? Então, assistiu essa aula, perfeito, você tem um pré-requisito para a aula. Então, olha só, vem aqui comigo e, ó, assunto da aula de hoje, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, parte 2, onde nós vamos focar aqui nos vetores força e aceleração, tudo bem? Falaremos também sobre a expressão matemática da segunda lei de Newton, dando ênfase nessa expressão matemática. Então, assim, vai ser uma aula muito bacana, tem muito conceito envolvido aí e vamos nessa! Vamos nessa! Vamos lá, os vetores força e aceleração. A resultante das forças, né, e a aceleração, elas são, nesse caso, tanto a resultante de forças e aceleração são conhecidas como grandezas vetoriais, tá? E aí, enquanto que a massa, quando tem a massa lá na equação, a massa é uma grandeza escalar. Caso você não esteja se lembrando desses conceitos do que é uma grandeza vetorial e do que é uma grandeza escalar, vamos te lembrar aqui, vamos resgatar esse conhecimento. Vamos lá. Se tratando de grandeza vetorial, tá lembrando a palavra vetorial? Lembra o quê? Vetor, né? E vetor envolve o quê? Módulo, direção, sentido. Então, tudo que tem um módulo, uma direção e o sentido é entendido aqui como uma grandeza vetorial. E nesse caso, como a gente está falando das leis de Newton, a força é uma grandeza vetorial. Tudo bem, pessoal? E aí uma outra grandeza aqui, ó, que aparece também na lei de Newton, que é a massa. A massa, por outro lado, se você vai numa balança, aí você vai aferir a sua massa, aí deu lá, por exemplo, 80 quilogramas. Então, olha só, o número seguido da unidade de medida. Somente. Então, quando isso aí acontecer, você está falando de uma grandeza escalar, tudo bem? Então, se essa grandeza precisar, além do número e da unidade, dizer a orientação, ela é uma grandeza vetorial, como é o caso da aceleração e como é o caso da força. Agora, se a unidade que você está medindo, ela é totalmente satisfeita apenas com a informação do número seguido da unidade, pronto, você está diante de uma grandeza escalar. Tudo bem? Espero que esteja clara a diferença e vamos dar continuidade. Vamos nessa. Os vetores força, aqui ó, perceba que ele tem uma setinha em cima, está indicando que é um vetor. Os vetores força e aceleração, né? Como a massa é sempre maior que zero, tá? Não existe massa negativa, né? Não se define massa negativa, então a massa sempre vai ser maior que zero. Então, os vetores resultantes da força e da aceleração têm sempre a mesma direção, tá? E o mesmo sentido. Ou seja, o vetor força e o vetor aceleração estarão o quê? Alinhados, tudo bem? Olha só, traz aqui comigo. Se eu olhar para esse vetor aqui, ó, FR, o que é FR? Força resultante. Então, olha para o vetor aqui, ó, FR. Qual é a direção? Horizontal. Qual é o sentido? Para a direita. Agora eu olho aqui para o vetor aceleração. Qual é a direção? Horizontal. Qual é o sentido? Também para a direita. Então aqui você pode concluir que ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido, tudo bem? A única coisa que um tem de diferente do outro é que um vetor é maior que o outro, naturalmente. Eles têm módulos diferentes, tudo bem, pessoal? Mas, em se tratando de força resultante e aceleração, é só você lembrar que a direção deles serão iguais, tá? Direção e sentido. Vamos nessa! Vamos lá, olha essa notícia aí, olha que coisa interessante aqui, ó. Mulher empurra carro em Roma, enquanto o cachorro dirige, tá?
Essa é uma notícia lá do site Planeta Bizarro, do G1. Uma mulher foi flagrada no dia 23 de março empurrando seu carro em um bairro de Roma, na Itália, enquanto seu cão de estimação aguardava dentro do veículo no banco do motorista, como se estivesse dirigindo. Então, assim, a fotografia deu a entender, né? A fotografia dá a impressão que o cachorro está dirigindo. Na verdade, ele só está sentado aqui na frente e quem tirou a foto teve essa coincidência, né, de achar que o cachorro dirige e a mulher está só empurrando. Então, a cena foi fotografada por Alessandro Bianchini, tá? Então, tá aqui, essa é uma notícia, tá o recorte da notícia aqui. Então, olha aí a foto, dá uma olhadinha, né? Como apenas uma pessoa está empurrando o carro, ou seja, só tem uma força sendo aplicada, né? Só tem uma força agindo. Agora, claro, cuidado com essa expressão. Cuidado com essa expressão. Qual expressão? Só tem uma força agindo. Na natureza, nunca vai existir essa coisa de só uma força agindo. Isso não vai acontecer, cuidado, tá? O que a notícia aqui quer dizer é o seguinte: como só tem uma pessoa empurrando, o movimento do carro é devido à ação da força dessa pessoa. Agora, não é a mesma coisa de eu dizer que só tem uma força agindo, porque olha só, como aqui é um veículo, é um carro, ele tem massa. Se ele tem massa, ele tem peso, então haverá naturalmente uma força agindo sobre esse carro, que é a força peso. Mas a força peso, como você já viu, ela está na vertical, ó, para baixo, né? E aí o chão, como aqui não está afundando, né? Tá vendo que o chão não está afundando? Por que ele não está afundando? Porque o chão, graças à terceira lei de Newton e à força de reação, força de contato, o chão ele está exercendo uma força em sentido contrário, que chamamos aqui de força de reação normal, né? Sobre os pneus, ó. Sobre cada pneu desse, tem força de reação normal acontecendo também. Significa que, verticalmente falando, esse carro está equilibrado. Agora, o olhar que nós falamos aí sobre única força agindo, é um olhar horizontal, tá? Na horizontal, nós só temos de fato a força que essa mulher aqui está aplicando sobre o carro. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Então aqui, ó, como eu falei, né? Se formos analisar mesmo aqui, o peso está para baixo. Eu tenho força de reação aqui, ó, na vertical para cima em cada pneu, tudo bem? Mas verticalmente, ou seja, no eixo Y, a resultante das forças é igual a zero. Tá? Porque esse carro não está nem subindo nem descendo. Agora, se eu olhar aqui num eixo, olha só, num eixo horizontal, no eixo X, aí eu só tenho o quê? A força que a mulher está aplicando aqui, ó, força F, na horizontal. Só a força dela está agindo. E aí, olha só, olha o vetor aqui, vamos apagar, pronto. Olha o vetor que ela está aplicando aqui. Então, horizontalmente, essa daí é a força resultante que ela está aplicando, tudo bem? E nesse caso, perceba que a força resultante e a aceleração, elas vão possuir o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Para onde que esse carro vai? Se ela está empurrando o carro aí para a esquerda, então a aceleração do carro será para a esquerda, tudo bem? Então a aceleração, mesma direção, mesmo sentido da força resultante. Tudo bem, pessoal? Vamos dar sequência. Força resultante de um sistema de forças consiste no quê? No efeito produzido por uma única força capaz de produzir o efeito equivalente ao de várias forças aplicadas ao corpo. Ou seja, a força resultante de um sistema de duas ou mais forças pode determinar-se graficamente pela adição de vetores. Então, força é uma grandeza vetorial, então utilizaremos o mesmo procedimento para a soma de vetores. Então, o que falamos aqui é dizer o seguinte, que na prática um corpo estará sujeito a vários vetores, várias forças, certo? Mas todas elas podem ser trocadas ou todas elas ser substituídas por uma só? Pode. E essa única força que vai ser agora a presente, nós chamaremos de força resultante, tá? Então, quando você vê essa expressão força resultante, é você pensar assim, antes havia 2, 3, até 4, né? Várias forças agindo, e aí eu troco todas elas por uma única que vai ter sobre o corpo o mesmo efeito, tá? Vai ter o mesmo efeito sobre o corpo. Então, quando isso é feito, falamos de força resultante. E aí, como essa força resultante, ela age com vetores que são aqui, né? Esses vetores, eles para serem somados,
aí a gente chama de soma vetorial. Vou dar uma ênfase nessa palavrinha aqui, ó. Soma. Você entende soma como mais, adição. Muito cuidado. Nem sempre soma vetorial vai significar mais. Existem somas vetoriais que te levam a subtrair. Então, tudo vai depender da disposição espacial em que os vetores estão no plano. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala soma, é soma vetorial. Vamos nessa! Quando várias forças atuam em uma partícula, ela adquire o quê? Aceleração e sentido, né, da resultante das forças. Então, olha só. Aqui eu tenho um corpo que tem, olha só, 1, 2, 3, 4 forças agindo sobre ele, tá? Então, tem 4 forças agindo sobre ele. Perceba que essas forças estão em sentidos diferentes, correto? Esse corpo, agora, ele pode ser escrito com uma única força agindo sobre ele? Pode. Ou seja, todas essas forças aqui, né? F1, F2, F3 e F4, todas agora vão sumir e eu vou trocar e representar por um único vetor, que é o vetor FR, ou seja, o vetor força resultante, tá? Aí você fala assim, ah, professor, eu acho que eu entendi, a gente troca todos por um, e esse um se chama resultante, exatamente. Então assim, você vai olhar a disposição deles aqui, ó. Esses 3 aqui, ó, 1, 2, 3, você vai fazer uma operação vetorial para transformar eles em um só. Mas aí, transformando eles em um só, eles vão estar apontando para cá, né? Para a direita. Aí você percebe que existe, aqui, você percebe que existe um outro vetor, que é o F4, apontando em sentido contrário. Então, além de fazer a resultante desses 3, depois tu tem que fazer a resultante deles com outro vetor, que está do outro lado. Ou seja, é uma resultante dos 4 vetores, tudo bem? Vamos nessa. Então vamos lá, forças de mesma direção e mesmo sentido. Outra notícia aqui, pessoal, para a gente pensar, né? Para fugir da lei seca chinesa, bêbados empurram o carro por 5 km. Então eles empurraram o carro por 5 km, tá? Essa é uma notícia aí do jornal Extra, tudo bem? Expresso. Em tempos de lei seca, um grupo de trabalhadores chineses deu um exemplo aos brasileiros de como fazer para que a turma do balão não se torne um pesadelo para os motoristas. Após entornar todas em uma festa de repartição, os 10 colegas da província de Shangun perceberam que não havia escolhido ninguém para ser o motorista da rodada. Então, eles estavam bêbados demais para dirigir, decidiram ir embora a pé, né? Empurrando o carro do chefe até a garagem da sua casa, localizada a cerca de 5 quilômetros dali. O proprietário do veículo, Zhang Fei, não quis saber de abandonar o seu patrimônio. Tarde demais para tentar achar um motorista substituto, surgiu a sugestão de levar o carro no braço, ou seja, empurrando, né? Não carregando ele, no braço. E a galera aprovou na hora. Cantando e se divertindo muito, o grupo ainda aproveitou para fazer amizades no trajeto, que durou cerca de 45 minutos. Eles levaram 45 minutos para deslocar esse carro. Então, policiais de trânsito, no entanto, não aprovaram a conduta. Apesar de não se tratar de um crime, né, não é recomendável beber e empurrar o carro por ruas movimentadas. Então, tem esse outro fator. Na China, dirigir embriagado é um delito grave. A punição pode variar de multa pesada até 6 meses de prisão. Então, dá uma olhadinha aqui, pessoal, tá a imagem do pessoal empurrando o carro, ok? Nesse caso, temos vários vetores na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Olhando aqui, várias pessoas estão empurrando aqui, ó. Cada um desse aí, fazendo força, agindo sobre o carro, né? Vai representar um vetor, ou seja, um vetor força. Perceba que essas aplicações de força aqui possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Logo, elas vão ser o quê? Serão somadas. E nesse caso, se elas têm a mesma direção e o mesmo sentido, a soma, nesse caso sim, será uma soma de mais, uma soma de adição. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? Então, fica assim. O vetor resultante é a soma algébrica de todos os vetores, tudo bem? Ou seja,
aqui tem os vetores individuais de cada um deles, todos eles somados vão ser trocados aí por uma força resultante, e a aceleração, né, Azinho, vai estar o quê? Na mesma direção e no mesmo sentido. Então, forças de mesma direção e sentidos opostos, aí já é uma outra situação, né? Você sabia que o cabo de guerra já foi esporte olímpico? Então vamos lá, veja curiosidades. Faltam menos de 2 anos para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A competição marcará o retorno do golfe e do rugby ao programa olímpico. Ambos os esportes voltam após um longo período. O golfe não é disputado desde 1904. Já o rugby, que no Rio será a modalidade Sevens, não entrava no programa desde 1924. Tá? Aí está uma notícia por Matheus Adame. Então, olha lá, o cabo de guerra, ele já foi um esporte olímpico, né? E a gente toma ele como brincadeira, né? Até brincadeira de escola. É isso mesmo. Cabo de guerra, aquela brincadeira de criança, né? Quem é mais velho, aí com uns 25 anos pelo menos, com certeza já brincou disso. Valeu medalha por 20 anos. Entre 1900 e 1920, a modalidade integrava o cardápio do atletismo. E a Grã-Bretanha foi quem se deu melhor ao longo dos anos, né? Com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Olha aí a representação do cabo de guerra, né? Aplicação de forças sobre a corda, mesma direção, sentidos contrários. Dá uma olhada. Nesse caso, temos vários vetores na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, olha só, pessoal, nesse caso aqui, mostra aqui o cabo de guerra. Vamos lá, nesse caso aqui do cabo de guerra, quando a gente for falar de soma vetorial, eu tenho que ter em mente o seguinte, alguns vetores, estão na horizontal para a direita, tá? Outros vetores opostos aqui, estão na horizontal, mas para a esquerda. E quando eu for falar de soma vetorial, esse aí é um exemplo que eu havia alertado vocês. A soma vetorial não é pegar um e somar com o outro, não é mais, não é adição. A soma vetorial, nesse caso aí, será uma subtração, tá? Porque os vetores estão em sentidos contrários e na mesma direção. Tudo bem, pessoal? Então, a força resultante vai ser o quê? Vai ser uma subtração das forças. E a força resultante vai estar direcionada para aquele lado que tiver maior força. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então, olha só. Então, para encontrarmos o vetor resultante, somamos todos os vetores do mesmo sentido, encontrando 2 vetores resultantes, só que eles são parciais, ok? Aí eu vou ter um vetor parcial, que eu vou chamar aqui de F2, e um vetor parcial aqui, chamado de F1. E o vetor resultante vai ser a subtração, ou seja, menos, né, dos 2 vetores, ou seja, vai ser a força F1 menos a força F2, tudo bem? Então, nesse caso aí, vai vencer aquele que tiver uma força maior, ou seja, a força resultante, ela estará apontando no sentido daquele vetor que for maior. Ok? E a aceleração naturalmente também estará apontando na mesma direção e sentido da força resultante. Então vamos lá, forças em planos inclinados ou em direções oblíquas. Olha o que acontece, aí já é uma terceira situação. Comentamos forças na mesma direção e sentido, né? Pessoas empurrando um veículo. Comentamos forças em mesma direção e sentidos contrários. E agora vamos falar de forças em planos ou direções oblíquas. As rampas são utilizadas para fazer a ligação de um local ao outro que tenha aclive ou declive. Rampas facilitam também a entrada e a saída de cargas em veículos, embarcações e aeronaves de carga. Então, olha lá, a pessoa está subindo ali uma esfera, né? Talvez mais pesada, e a rampa vai ajudar nesse processo. Então, olha só, leis e normas, cálculo de rampa, veja como fazer. Então, aqui, né? 31 de janeiro de 2022. Uma atividade muito comum no mundo da arquitetura é a elaboração de projetos para a construção de rampas. Elas são soluções que facilitam a locomoção de pessoas que utilizam de cadeira de rodas.
do tráfico de carrinhos, né, de supermercados, do transporte de grandes objetos, entre outras coisas. Porém, em muitas oportunidades, o cálculo de rampa não é tão simples de se fazer e é preciso saber algumas particularidades para que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível. Ou seja, o projeto não é tão simples, né? Esse projeto aqui para você fazer uma rampa, ele não é tão simples. A força resultante é a força responsável por realizar um movimento. E na imagem, o movimento possui a direção inclinada, ou seja, oblíqua, tá? Então, você vê a inclinação, você vai ver a palavra aí, oblíqua, tudo bem? Então, a força resultante, ela vai estar na diagonal, ou oblíqua, ok? E a aceleração, naturalmente, também estará na diagonal ou oblíqua. Agora, vamos focar aqui na expressão matemática da segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, segunda lei de Newton, né? Enumerando, ele é a segunda, o nome, ela tem um nome, princípio fundamental da dinâmica, já que ela relaciona força, massa e aceleração, ou seja, falamos isso na outra aula, que ela analisa a massa, né? Ela analisa a causa e ela analisa o efeito, né? Então, a causa é a força aplicada, o efeito vai ser a própria aceleração sobre o corpo. Então, uma vez que é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para se vencer a inércia de um corpo, né? E na aula passada também, em aulas passadas, nós falamos sobre a inércia, né? Falamos que a própria massa na física não é a quantidade de matéria, quantidade de átomos, como a gente está acostumado a definir na química. Na física, massa vai ser aquela quantidade proporcional à inércia, o que a gente chama de massa inercial. Ou seja, a inércia, aquela dificuldade de você modificar o estado de movimento de um corpo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, tome nota. Portanto, a expressão matemática da segunda lei de Newton será a seguinte. Olha a equação simples, né? E uma equação interessante aqui, ó, porque ela relaciona causa e efeito. Força resultante, olha só. Aqui, ó, força resultante em Newton, ok? Então, se tu tiver uma única força, ela vai ser a força resultante, tá? Se você tiver várias forças, se você conseguir fazer o cálculo de todas elas para transformá-las em uma só, essa uma só que você encontrou será a força resultante, em Newton. A massa do corpo é aquela quantidade inercial, né? Relacionada à inércia. A massa do corpo, quilograma. E a aceleração vai ser o quê? Em metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, vamos lembrar um macete aqui, ó, para você lembrar da equação. Física é o quê? Física é massa. Então, aqui é só o mnemônico, né? A palavrinha mnemônico é uma frase, uma expressão que você vai lembrar. E se você lembrar dessa expressão, você vai ter mais facilidade para lembrar da equação, né? Então, física, vou voltar aqui, ó. Física é massa, né? Ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Se você decorou a frase, vai ficar fácil de lembrar da equação. Só tem que lembrar o que significa cada letrinha da equação. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Falamos, agora está na hora de calcular, ver como esse negócio funciona. No movimento retilíneo, a velocidade de uma partícula de massa 5 kg aumenta uniformemente de 72 km por hora para 108 km por hora. Em quanto tempo? Em 5 segundos. Então aqui você já, aí ele fala aqui, né? Calcule a intensidade, calcule o quê? A intensidade da resultante das forças aplicadas no corpo. Então assim, esse é o tipo de questão que você vai fazer uma leitura crítica do enunciado. Você já vai ler caçando a informação que você vai precisar. Então vamos lá, olha só. Ele fala aqui para você, parará a partícula de massa quanto? 5 kg. Então tu já sabe que tu vai anotar massa, 5 kg. Perceba que ele te forneceu, ó, a velocidade o quê? 72. Ah, e foi de 72 para quanto? Para 108. Então é só tu pensar assim, velocidade inicial e velocidade final, ok? Então velocidade inicial, 72 km por hora.
Velocidade final é quanto? 108 km por hora. Então, tu já tem duas informações aí, né, de velocidade. E aí, tu tem a variação do tempo. A variação do tempo foi o quê? Em 5 segundos. E o que ele quer saber? Ele quer saber a resultante das forças ou força resultante. Tudo bem? Vamos lá, vamos nessa. Então, primeira coisa, se ele me deu duas velocidades, a final e a inicial, a primeira coisa que eu sou levado aqui a pensar é o quê? É na variação de velocidade, tá? Então vai ser o quê? Variação de velocidade final 108, menos inicial 72, subtraiu, foi quanto a variação de velocidade? 36 km por hora. Agora, eu não consigo trabalhar isso aí em diante só com a informação quilômetro por hora. Eu vou ter que converter para metros por segundo. Ou seja, eu vou ter que pegar o 36 e dividir por 3,6. Então, 36 dividido para 3,6, aí eu obtenho uma variação de velocidade de 10 metros por segundo, tá? Então, a variação de velocidade, 10 metros por segundo. Agora sim, vamos recorrer ao próprio conceito de aceleração, que é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então vai ficar assim, ó, variação de velocidade, 10 metros por segundo. Em quanto tempo aconteceu? 5 segundos. E peguei 10, dividi para 5 e obtive, ó, 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então agora eu encontrei o quê? O valor da aceleração. Agora sim, eu vou recorrer à segunda lei de Newton, tá? Essa aqui é a segunda lei de Newton. Força resultante igual massa vezes aceleração. Então, força resultante igual massa quanto? 5 kg. Aceleração é quanto? 2. Então, multiplicou, obtemos aí 10 newtons. 10 newtons é a força resultante. Tudo bem, pessoal? Essa aí foi a primeira questão. Exemplo 2. Um corpo de massa 10 kg, representado abaixo, recebe a ação das forças coplanares indicadas. Aí você fala assim, professor, tem uma palavra nova aqui, né? Tem uma palavrinha nova aqui, ó. Coplanar. O que é coplanar? Significa que as forças estão no mesmo plano. Elas pertencem ao mesmo plano. Nesse caso, o plano é esse plano aqui, ó, da tela, tá? Elas pertencem ao mesmo plano, nesse caso, esse plano da tela. Perfeito. Nas condições da figura, calcule a intensidade da aceleração adquirida, né, pelo corpo. Então, esse aqui é uma questão que ela vai dar um pouco mais de trabalho, porque ela traz mais de uma força, tá? Ela traz mais de uma força aqui. Ela traz mais de uma força, olha só. Perceba que eu tenho um bloco aqui, eu tenho para a direita uma força, né? Eu tenho para a esquerda outra força oposta, eu tenho para cima outra força e eu tenho para baixo uma outra força. Aí você fala, eita professor, vai ser muita conta aí, né? Não, nem tanto, tá? Não é muita conta, mas vai dar um pouquinho mais de cálculo. O que eu vou precisar fazer? Vamos lá, no passo a passo. Primeiro, é como se fosse um cabo de guerra. Eu vou ter que analisar aí a situação do cabo de guerra horizontal. Então, eu vou ter que achar uma resultante horizontal. Eu tenho uma força puxando para cá e uma força puxando para cá. Eu tenho que ver quem vence das duas, achar a resultante. Depois, eu tenho que perceber que eu tenho um cabo de guerra aí na vertical. Eu tenho uma força puxando para cima e uma para baixo. Quem que vai vencer? Aí eu tenho que achar a resultante. Depois que eu tiver a resultante horizontal e a resultante vertical, estando elas aí, nesse caso, formando 90 graus, ou seja, perpendiculares, eu vou ter que achar a resultante das forças, das duas forças perpendiculares. Aí pronto, eu chego na força resultante. Então vamos lá, pessoal, no passo a passo. Fica assim, ó. Eu vou ter a resultante horizontal das forças F1, que está para a direita, e da força F3, que está para a esquerda. Ou seja, eu vou fazer uma subtração, porque elas estão o quê? Na mesma direção, mas em sentidos contrários. Então vai ficar 30, né, para a direita, menos 21, que está para a esquerda. Subtraiu, quanto que deu o resultante? 9 newtons. E esse 9 newtons está apontando para onde? Está apontando para a direita, porque o maior é 30. Agora eu vou ter que achar a resultante vertical. Para cima eu tenho o F2, que é 42. Para baixo eu tenho o F4, que é 30. E aí a minha resultante vai ser 42
para cima, menos 30, né? Que está para baixo. Fez a subtração, deu quanto? Deu 12. Então, 12 newtons é a resultante vertical. Agora, essa resultante vertical aponta para cima ou para baixo? Aí, olhando aqui novamente, ó, 42 é maior que 30, então a resultante vertical aponta para cima. Agora sim, substituindo, ó, substituir 4 forças por 2, tá? Ou seja, eu achei a resultante horizontal e achei a resultante vertical. E agora eu sei que as duas formam o quê? Formam 90 graus. Aí eu tenho que achar a resultante dessas duas forças que estão, ó, perpendiculares. Tudo bem? Então vai ficar assim. Força resultante ao quadrado igual uma delas aqui, ó, 9 ao quadrado, mais a outra aqui, 12 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual 9 ao quadrado é quanto? 9 vezes 9, 81. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Somou 81 mais 144, obtemos 225. Agora perceba que tem um expoente aqui, ó, né? Que está força resultante ao quadrado, e tem um expoente 2. Para assumir esse expoente 2 aqui, eu vou levar para o outro lado uma raiz quadrada. Então vai ficar assim, força resultante é igual a raiz quadrada de 225. Tirou a raiz quadrada de 225, dá quanto? Dá 15. É só tu pensar assim, ó, 15 vezes 15 dá 225. Então, por isso que a raiz quadrada de 225 é 15, tudo bem? Então, achou a força resultante. Agora que nós tivemos a força resultante, está aqui, ó, força resultante. Vamos voltar aqui na questão. Vamos voltar aqui na questão. Pronto, aqui, ó. A massa é de quanto? 10 quilogramas. A força resultante foi de quanto? Vamos pegar aqui. Força resultante, massa, aceleração. Força resultante foi de quanto? 15. A massa, 10 quilogramas. E a aceleraçãozinha, A. Vamos ter que a aceleração será 15 dividido por 10. E vamos obter 15 dividido por 10, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a intensidade da aceleração. Perfeito. Exemplo 3. A força que atua em um corpo, cuja massa é de 6 kg, né, vale 42 newtons. Qual o valor da aceleração deste corpo, que esse corpo possui? Então, essa aqui está bem mais simples que a anterior, né? Porque ele deu uma única força. Olha só, ele deu uma única força, então fica assim, força resultante igual massa vezes aceleração. Como ele deu só essa força aqui, F, essa vai ser a minha resultante. Então, vamos ter aqui a aceleração vai ser força, que é 42, dividido pela massa, que é 6, né? 42 dividido para 6 dá quanto? 7. 7 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Exemplo 4. Um bloco sobre a ação de uma força resultante de 8 kg força, adquirindo uma aceleração de 200 centímetros por segundo ao quadrado. Letra A. Para calcular a massa do bloco em quilogramas, em que unidades devem estar expressos os valores da força resultante e da aceleração? Então, essa questão aí é mais uma questão de... É mais uma questão assim de trabalhar unidades, né? Dá uma olhadinha aqui no enunciado. Ó, ele traz aqui pra gente, né? Uma unidade estranha, né? Estranha. O que é isso, professor? KGF. O que é KGF? Quilograma força. É uma unidade estrangeira de força, tá? Só que aqui a gente vai trabalhar ela em qual unidade? E a outra unidade aqui, ó, 200 centímetros por segundo ao quadrado. E aí, a gente vai trabalhar em centímetro por segundo ao quadrado? Tá certo isso? Não, né? Então, a letra A está falando exatamente isso. Ó. Para que a gente obtenha aí a massa em quilograma, que unidade que a gente vai ter que ter para a força resultante e para a aceleração? É só você lembrar das unidades no sistema internacional, tá? No SI. Vamos nessa. Então, olha só. Teremos que transformar a unidade do quilograma-força, que está escrito ali, para Newton. Então, vamos trabalhar em Newton. E também teremos que transformar centímetro por segundo ao quadrado para metro por segundo ao quadrado, tá? Então, aí a relação está fácil, né? Para fazer isso está fácil. 1 quilograma força
equivale a aproximadamente 10 newtons, ok? Então, 8 kg força, é só eu pegar o 8 e multiplicar por 10, né? Aí vai ser 8 vezes 10, vai dar o quê? 80 newtons. Então, 8 kg força equivale a aproximadamente 80 newtons. E eu tenho que lembrar também o seguinte, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 200 centímetros por segundo ao quadrado equivale a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Porque é só lembrar, né? Se 100 centímetros é 1 metro, 200 centímetros será 2 metros. Letra B. Calcule a massa do bloco agora o quê? Em quilogramas. Novamente, vamos utilizar aqui ó, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, e aí vamos substituir, né? Colocar aqui, massa é igual a força resultante dividido pela aceleração. Então vai ficar massa igual força resultante, quanto? 80 newtons, que foi o valor que nós encontramos. Aceleração, quanto? 2 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Agora, dividiu 80 para 2 e obtemos o quê? Ó, 40 quilogramas. Essa é a massa pedida na letra B. Tudo bem, pessoal? Vamos aí à nossa próxima questão, exemplo 5. Um corpo de massa 7 kg, vamos lá, massa 7 kg, é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade 36 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento, para pará-lo em 12 segundos. Tá? Então, que questão é essa daí? Ele tem uma certa velocidade inicial, né? Que é de quanto? Cadê? Ele tem uma certa velocidade inicial, 36. Ele vai ser desacelerado, tá? Em quanto tempo? Em 12 segundos. Então, alguma força vai ser aplicada sobre ele. Tudo bem? Só que aí, a força que está sendo aplicada sobre ele, como ela é contra o movimento, ela seria negativa. Só que aqui a questão está pedindo aqui, ó. Determine o módulo da intensidade. Por isso que as respostas estão todas positivas. Tudo bem? Então vamos lá. Podemos usar a função horária da velocidade para calcular o módulo da aceleração sofrida pelo corpo. Então a equação aqui, ó, velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade final, olha só, vai ser o quê? 0. Velocidade inicial vai ser o quê? 36, né? A velocidade inicial dele, 36, tá aqui, ó. Mais, aqui, tempo, 12, que é 12 segundos que ele levou para parar. E a aceleração, não sei, né? Ele não deu aceleração, a gente vai descobrir. Então vai ficar assim, ó, 0, esse 36 ele vai para o outro lado da equação, troca o sinal, então ficou 0 menos 36 igual a 12 vezes A. 0 menos 36 vai dar menos 36. Esse 12 está multiplicando, passou dividindo. Então, menos 36 dividido para 12 vai dar quanto? Menos 3. Ou seja, já é o valor esperado aqui, né, de aceleração. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque o corpo reduziu a velocidade. Ele estava em 36 e ele foi para 0, tá? Mas aí, como eu falo que eu quero um módulo do valor, eu vou trabalhar com ele positivo, tá? 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração em módulo é positiva. Logo, a força resultante, para isso, vai ser o quê? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vai ser o quê? Aqui a massa dele, 7 kg vezes módulo da aceleração, 3. 7 vezes 3, vamos ter o quê? 21 newtons. Tudo bem, pessoal? E aí vai dar o quê? Vai dar a letra C. Então, esse é um tipo de questão aí que envolve a segunda lei de Newton. Perceba que é assunto que resgata todo o conhecimento que você viu lá sobre o movimento uniformemente variado, né? Ou seja, um assunto depende do outro, todos estão juntos e dialogando a cada novo assunto que lhe é apresentado. Tudo bem, pessoal? Olha só, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.